sexta-feira para colocar lá no ar. Pessoal, vou compartilhar a tela com vocês, tá? Da nossa aula de hoje. Estão conseguindo visualizar, gente? Sim. Na outra aula, a gente viu, né, os cuidados clínicos com os pacientes no pré-operatório, tá? Vocês lembram da divisão, né? Do pré, do trans-operatório e do pós. Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos ver os cuidados clínicos com os pacientes no período transoperatório, tá? E no pós também. Então, aqui é só um resuminho para vocês relembrarem. O período, né, perioperatório, ele engloba o pré, que a gente já viu na outra aula, e os cuidados também, o transoperatório ou o intra e o pós-operatório. A gente já viu esses 3 períodos, tá? Então, aqui hoje a gente vai falar dos cuidados com os pacientes no transoperatório e no pós-operatório, nesses 2 períodos aqui. No pré a gente já viu, tá? Então, aqui só para a gente recordar mesmo. O transoperatório, que a gente vai ver os cuidados, né, que a enfermagem vem trazendo para o paciente, qual é a assistência que a gente presta para o paciente nesse período, tá? Então, o transoperatório, ele vai englobar o período. Deixa eu pular aqui para o outro que é melhor. O transoperatório, ele engloba todo o período, desde a admissão do paciente no centro cirúrgico até a sua saída para a sala de recuperação pós-anestésica, tá? Essa salinha aqui, como eu expliquei para vocês, é uma sala onde o paciente, quando termina o procedimento cirúrgico, né, se no hospital tiver disponível a sala de recuperação pós-anestésica, esse paciente vai para essa sala, tá? Antes de ir para a enfermaria, onde a enfermagem vai prestar uma assistência ali no período que o paciente está se recuperando da anestesia, tá? Então, um período mais crítico, que a enfermagem tem que estar mais em cima do paciente, verificando os sinais vitais, monitorando ele mesmo, tá? Nessa recuperação pós-anestésica. Então, o transoperatório, ele vai englobar o período desde a admissão do paciente no centro cirúrgico até a sua saída da sala de recuperação pós-anestésica. Já o intraoperatório é um período mais específico, que compreende o tempo exato da cirurgia, desde o início da anestesia até o término do procedimento cirúrgico e o fechamento da ferida operatória, tá? Então, o trans e o intraoperatório, eles têm classificações diferentes, denominações diferentes, tá? E aqui, o trans, ele é mais geral, ele vai englobar tudo, tá? O intraoperatório, ele está dentro do transoperatório, tá? O intra, ele vai ser esse período mais específico, tá? Do paciente, do momento que o paciente entra no centro cirúrgico, a realização do procedimento e o fechamento, né, da ferida operatória, tá? Então, é um período mais específico, diferente do trans, que vai englobar da admissão até a ida do paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, tá? Quando o paciente vai para a enfermaria, aí já vai começar o pós-operatório, tá? Então, aqui, ó, o trans, ele vai abranger desde a indução anestésica,
Olha, achei que eu tinha. Desde a indução anestésica, paciente até a saída do paciente na sala de cirurgia, incluindo o procedimento cirúrgico em si e a recuperação pós-anestésica, tá? Ele é dividido em 3 fases: indução anestésica, o procedimento cirúrgico e a recuperação anestésica, tá? Por quê? Esse período, ele é do momento que ele vai para o centro cirúrgico, vai começar a indução da anestesia, né, no paciente, o procedimento cirúrgico e a recuperação anestésica desse paciente. Opa! Então, agora a gente vai ver quais são os cuidados na enfermagem, tá? Focar nesse período. No transoperatório, então, é o período que ele vai para a sala de cirurgia. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, né, com esse paciente? No transoperatório, os cuidados de enfermagem focam na segurança e no conforto do paciente durante a cirurgia, tá? Opa, gente. Isso inclui a enfermagem, ela vai preparar o ambiente da cirurgia, preparar o centro cirúrgico, tá? Com os materiais que precisa para a realização da cirurgia. Quando a gente chega no centro cirúrgico, tá? O enfermeiro, ele vai verificar a parte dele, tá? Que é verificar como que tá os materiais de intubação. O técnico vai verificar se tem os equipamentos para o médico fazer a cirurgia, se tem soro, ele vai fazer a reposição de medicamentos, as compressas, tudo ele vai deixar organizado para a realização da cirurgia. Então, é um cuidado de enfermagem nesse período, né, no período de operação. Ele vai verificar também os equipamentos, verificar se está funcionando, garantir a asepsia, garantir que esse ambiente esteja higienizado, monitorar os sinais vitais do paciente, tá? O técnico que faz isso, e auxiliar o cirurgião, né, caso necessário. A enfermagem também desempenha um papel crucial na comunicação com o paciente e na promoção de um ambiente calmo e seguro, tá? Então, a enfermagem, ela vai fazer isso. O paciente vai chegar no centro cirúrgico, tá? Ele vai precisar fazer a punção no paciente. Quem faz é o técnico de enfermagem. Então, ele vai puncionar o paciente. O enfermeiro, ele vem e orienta esse paciente sobre o procedimento cirúrgico. A gente faz, dentro do centro cirúrgico, ali quando ele está aguardando a cirurgia, teste rápido, tá? De sífilis, hepatite, todos os testes rápidos a gente faz nesse paciente, tá? Para garantir a segurança da equipe. Então, mesmo ele tendo feito esses exames lá no pré-operatório, ali no centro cirúrgico, antes de iniciar o procedimento, a gente faz também, tá? O técnico, ele vai preparar o ambiente, verificar se os equipamentos estão funcionando adequadamente, verificar se tem soro na sala cirúrgica, manter organizado a sala, né, para garantir uma cirurgia segura, né? E outra coisa, ele vai verificar por quê? Se no meio da cirurgia ele não tem o material, vai precisar ficar saindo da sala cirúrgica para buscar material. Então, é essencial manter o ambiente totalmente organizado para a cirurgia. E isso é uma função do técnico de enfermagem, que vai vir organizando, tá? Para fazer a cirurgia. Opa! Essa parte aqui a gente já viu na outra aula, tá? Acho que foi na primeira aula.
que é os tempos cirúrgicos, tá? A gente já viu isso aqui, então vamos revisar. Então, dentro do transoperatório, existem os tempos cirúrgicos, a gente viu na primeira aula, que são as etapas básicas da cirurgia, tá? Então, a gente viu lá a digerese, que é a incisão cirúrgica, tá? O momento em que ele está cortando os tecidos, a hemostasia, que vai ser o controle das hemorragias, a exerese, que é a remoção do tecido ou do órgão, né, durante a realização da cirurgia, que eu dei o exemplo para vocês da apendicite, tá? Onde o médico vai fazer primeiro a digerese, que é a incisão, controle da hemorragia, e vai fazer a remoção do tecido, né, do apêndice, por exemplo, na apendicite que está inflamado, mas essa remoção do tecido pode ser numa mastectomia, a retirada da mama, tá? Numa histerectomia, que é a retirada do útero, então vai fazer essa remoção de tecido. E esse tempo cirúrgico é a exerese, tá? A síntese, que é o fechamento. Quando você vai fazer, se o técnico, né, decidir, vocês vão ir para estágio. Se vocês decidirem, por exemplo, ali no estágio, gostar do centro cirúrgico, o técnico de enfermagem pode fazer uma especialização em instrumentação, para instrumentar, né, durante a cirurgia. Então, aqui, para essa pessoa que vai instrumentar, realmente é necessário, né, saber todas as pinças que vai ser usada em cada tempo desse. Porque cada tempo desse, por exemplo, na digerese, que é a incisão, que é o corte, o médico vai usar um bisturi, vai usar instrumentos ali para fazer esse procedimento. Na hemostasia, tem outras pinças que ele vai utilizar. Na remoção do tecido também, e no fechamento também. Então, quem vai instrumentar, é necessário saber as pinças, né, que vai ser usada em cada tempo cirúrgico, tá? Mas aí é só para quem se identificar com o centro cirúrgico, quem gostar, né, aí pode fazer a instrumentação. A gente precisa, como técnico, hoje, para vocês, estudantes, saber das pinças cirúrgicas, tá? Lá no estágio, vocês vão conhecer algumas, tá? Eu posso trazer na aula que vem também algumas pinças, mostrar para vocês as diferenças das pinças, né? As pinças de incisão, a pinça que vai ser usada em hemostasia, na remoção do tecido, tá? E no fechamento, eu posso trazer também. Aqui a gente vai ver agora quais são os cuidados, né, mais específicos que a enfermagem vai ter durante esse período do transoperatório, tá? Esse período de realmente da cirurgia. Então, os cuidados de enfermagem no transoperatório. Na recepção operatória, o profissional de enfermagem deverá, primeiro, certificar-se os dados de identificação do paciente e sobre a cirurgia que será cometida, tá? Por que é feito isso? Para a segurança do paciente, para que não faça uma cirurgia no local errado, né? Que não faça uma cirurgia num paciente que não era para fazer, que era outro, tá? Então, quando o paciente chega no centro cirúrgico, a gente tem os checklists, que eu já falei para vocês, que são papéis, né? Onde você vai checar. Eu esqueci de colocar no slide, mas na próxima eu vou trazer. A gente tem mais 2 aulas ainda. Onde você vai checar qual que é o nome do paciente, qual que é a cirurgia que esse paciente vai fazer. Se foi feito a marcação do sítio cirúrgico,
é marcar, quando o médico marca, o local onde vai ser feita a cirurgia, tá? E sobre a cirurgia que esse paciente vai ser submetido, tá? Então, a gente verifica isso e faz o checklist. Verificar o termo de autorização da cirurgia, tá? Esse termo o paciente vai assinar autorizando a cirurgia. O estado geral do paciente, se tem a presença do prontuário, dos exames, né, laboratoriais, né, os exames que eu expliquei para vocês, do pré-operatório, tá? Se ele fez esses exames, diagnóstico por imagens, e as intervenções de enfermagem vindas do setor de origem do paciente, tá? Se o enfermeiro fez alguma prescrição de enfermagem, aí vai trazer também, tá? Então, um outro cuidado. Certificar que os cuidados do pré-cirúrgico foram realizados, tá? Como administração de medicamentos pré-anestésicos, se for necessário, a tricotomia, que é a retirada de pelos, tá? O jejum, acho que a gente já viu também na outra aula. Se aconteceu o jejum, se o paciente ficou em jejum, lembrem da outra aula, que se esse paciente não está em jejum, durante o processo de cirurgia, ele pode broncoaspirar, tá? Então, é necessário que a gente certifique-se que o paciente fez o jejum. Tudo isso a gente vai checar, vai ter um checklist antes da cirurgia que a gente vai checando, tá? Monitorar os sinais vitais desse paciente, avaliando alterações importantes e comunicar alterações, né, ao médico. Então, esses são os cuidados que a gente vai ter ao receber esse paciente, tá? Para o procedimento cirúrgico. Nesse momento que a gente recebe ele lá no centro cirúrgico, ele fica numa salinha de espera, né, esperando para a cirurgia, a gente pode, né, a gente vai disponibilizar a roupa para esse paciente para entrar no centro cirúrgico, tá? Colocar a touca nesse paciente, a touquinha também. Ele precisa se paramentar também, tá? E neste momento que a gente recepciona ele, a gente também faz a sondagem, a enfermeira que faz, né? A sonda, passar a sonda vesical de demora, se for necessário, dependendo da cirurgia, a gente passa a sonda, o enfermeiro, funcionar esse paciente e preparar ele para a cirurgia, tá? Então, na recepção, a gente vai fazer tudo isso aqui, vai paramentar o paciente, puncionar esse paciente, tá? Vamos ver aqui. Tá. Quais são os outros cuidados, tá? Aqui, propiciar momento anestésico em um ambiente calmo e seguro para o paciente. Certificar que o paciente retirou a dor nos próteses, unhas artificiais e objetos pessoais, a gente vai fazer isso também. Manter uma recepção calma e tranquila para esse paciente, proporcionando maior segurança ao paciente. Observar o comportamento emocional do paciente e se atentar para possíveis angústias, tá? O paciente, quando vai ser submetido à cirurgia, ele fica bem ansioso, tá? Então, a enfermagem pode vir também trazendo esse apoio emocional ao paciente, tá? Tranquilizando esse paciente ali no transoperatório, antes de iniciar a cirurgia. Quanto mais o paciente estiver perto da equipe, mais calmo ele vai ficar, porque ele vai confiar, sentir uma confiança maior na equipe e vai se sentir mais seguro, tá? E é importante isso, tá? Então, importante aqui, verificar se ele retirou adornos, retirou próteses, esmaltes,
unhas artificiais e objetos pessoais e manter essa recepção calma e tranquila, tá? Cuidados do paciente no transoperatório, dentro da sala de operação. SO aqui significa sala de operação, tá? Alguns cuidados de enfermagem são de extrema relevância. Então, a gente viu os cuidados fora da sala, tá? Quando o paciente chega no centro cirúrgico e está aguardando a cirurgia. Agora a gente vai ver os cuidados com o paciente, né, que vai ser submetido à cirurgia na sala cirúrgica. Então, a gente fez todo o cuidado na sala de recepção, ali na sala de espera. Quando o médico chamar o paciente, o técnico vai à sala, né, pega o paciente e encaminha ele para a sala de cirurgia, tá? Se o paciente puder ir andando, ele pode ir andando, se não, na maca, tá? Então, quando chegar na sala cirúrgica, quais são esses cuidados? Transferir o paciente da maca para a mesa cirúrgica, tá? Então, o técnico de enfermagem faz essa transferência da maca para a mesa cirúrgica e posiciona esse paciente, tá? A gente tem, eu não sei se eu coloquei nesse slide aqui, mas eu vou trazer para vocês as posições cirúrgicas, tá? Que é importante vocês saberem também. Então, transferir o paciente da maca para a mesa cirúrgica, monitorar o paciente. Como que é essa monitorização? No centro cirúrgico, hoje, né, a gente tem os monitores multiparâmetro. Esqueci de pôr a foto. Monitor multiparâmetro, tá? São um monitor onde você vai colocar no paciente e nesse monitor vai aparecer todos os sinais vitais desse paciente. No monitor aparece a pressão, saturação de oxigênio, a temperatura, o que mais? Todos os sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória. Por que que é importante isso? Para realmente monitorar esse paciente durante o procedimento cirúrgico. Porque esse paciente, durante o procedimento, ele pode vir, né, a rebaixar. Então, a gente fica ali monitorando esse paciente mesmo, tá? Qualquer alteração, por exemplo, se a frequência cardíaca dele durante o procedimento começar a baixar, a gente já comunica o médico, avisa, doutor, frequência cardíaca está baixando, tá? E aí o médico vai dizer para o técnico de enfermagem ali que medicação ele vai usar para aumentar essa frequência cardíaca, tá? Então, a gente vai monitorar o paciente e qualquer alteração comunica o médico, tá? O médico vai prescrever a medicação, o que pode ser feito. Às vezes, só elevar a cabeceira um pouquinho vai melhorar os sinais vitais desse paciente, tá? Então, aí, as alterações, né, que acontecer, comunica o médico. Então, o técnico de enfermagem vai fazer essa monitorização, tá? Avaliar a permeabilidade do acesso venoso, tá? Ali você vai, quando chegar ali, vai soltar um pouquinho o soro para ver se está correndo o soro, tá? Avaliar essa permeabilidade do acesso venoso. Anexar a placa dispersiva na pele do paciente. O que é essa placa, gente? Eu deveria ter colocado mais fotos aqui. A placa dispersiva é uma placa que nós colocamos, né, na panturrilha do paciente. É tipo uma placa de metal. Para que serve essa placa? Principalmente quando o médico vai usar o bisturi elétrico, essa placa vai evitar que haja queimaduras no paciente, tá? Então, o técnico de enfermagem, ele vai posicionar essa placa dispersiva na pele do paciente, tá?
Normalmente vai ficar debaixo ali da panturrilha, e ela é para evitar queimaduras pelo uso do bisturi. Posicionar o paciente na posição cirúrgica, tá? A gente tem várias posições cirúrgicas, dependendo da cirurgia que for realizada, pode ser uma posição, tem a posição ginecológica, tem a posição de Sims, que é para cirurgias retais, tá? Então, tem várias posições, eu vou trazer na próxima aula para vocês. Então, o técnico, ele vai posicionar esse paciente, né, na posição. Aqui, normalmente, o médico, ele já vai estar paramentado, né, que é um procedimento cirúrgico. O médico se paramenta, né, coloca a luva estéreo, aí ele não pode tocar mais em nada, né. Então, o técnico vai vir posicionando esse paciente na mesa. O médico vai dizer qual posição que é e o técnico posiciona, tá? Normalmente as mesas hoje, as mesas cirúrgicas, são bem modernas. E aí é só apertar um botãozinho que ela muda de posição. Aí o técnico faz essa parte de posicionar na mesa, tá? Porque como o médico vai estar com as luvas, né, não pode contaminar. Vai anotar e registrar o consumo de materiais e medicamentos em expresso próprio. Um ponto, o técnico de enfermagem, ele anota, por exemplo, a quantidade de compressas que vai ser utilizada na cirurgia, tá? Os materiais utilizados. Por quê? Eu não sei se vocês já viram casos que o médico, ao fazer a cirurgia, ele usa essas compressas para conter hemorragia, tá? O sangue, né? Então, ele vai colocando compressas. Antes de iniciar a cirurgia, a gente conta essas compressas, tá? É um procedimento que tem que ocorrer. Conta quantas compressas ali tem disponível para o médico fazer a cirurgia. Anota a quantidade, né, de compressas, o técnico anota. E, ao terminar essa cirurgia, a gente faz a contagem, a gente vai retirando, né, as compressas, o médico vai retirando as compressas de dentro do paciente e tem que estar, né, por exemplo, se no início da cirurgia tinha 10, no final da cirurgia tem que ter as 10 ali de novo, tá? Enquanto não tiver as 10, não pode fechar o paciente, tá? Então, o técnico de enfermagem vai anotar isso, né? A quantidade de compressas utilizada na cirurgia, tá? É um exemplo de anotação aqui que o técnico vai fazer. Auxiliar a equipe cirúrgicas, auxiliar, se necessário, a equipe cirúrgica e anestésica no que for necessário, tá? Se precisar de algum material, o técnico vai buscar. Então, ele faz também essa parte de auxiliar as equipes. Registrar a hora de chegada do paciente na cirurgia e a hora de saída, tá? Então, por que isso é importante também? Porque depois das cirurgias, a gente tem os nossos relatórios que a gente precisa fazer. Então, é importante, né, que a gente anote, o técnico vai anotar o horário da cirurgia, o horário de início e o horário do fim, tá? Então, por exemplo, vai anotar para depois fazer o relatório, tá? Então, por exemplo, cirurgia iniciada dia 10/7, às 19 horas e tantos minutos. O paciente vai descrever, acho que vocês estão vendo um pouco de relatório já nas práticas, né? Não sei se vocês fazem. Mas, para depois fazer o relatório, tá? O que a gente anota aqui também? Os sinais vitais do paciente, para a gente colocar no relatório depois, qual foi o estado geral desse paciente durante o procedimento cirúrgico? Se teve algum rebaixamento, se a frequência cardíaca diminuiu durante o procedimento, se ele se manteve estável durante todo o procedimento. Então, a gente vai colocar isso também, a gente vai anotando, tá? Para que depois seja mais fácil, né, na hora de fazer os relatórios de enfermagem. Então, é necessário anotar a hora de chegada, a hora de saída, sinais vitais, tá, desse paciente,
na sala de cirurgia, tá? Então, vai ser necessário. Então, esses aqui são alguns dos cuidados que a gente vai ter, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Então, são esses, tá? Esses são os cuidados no transoperatório, tá? Paciente terminou a cirurgia, o técnico vai ajudar a transferir o paciente da mesa cirúrgica para a maca novamente e encaminhá-lo para a sala de recuperação pós-anestésica, se houver, né? Ou para a enfermaria. Quando ele encaminha para a enfermaria, né? Quem está ali na clínica médica vai ficar responsável por monitorar esse paciente, para fazer os sinais vitais, cuidar desse paciente nas primeiras 24 horas, tá? Hospitais maiores vão ter a sala de recuperação anestésica, mas igual aí, vocês estão, eu não estou em Rondônia, tá? Igual aí, em Seringueiras, que eu sei que vocês, né, a maioria aí pode morar aí, em Seringueiras tem um hospital aí, né, e aí fazem cirurgias. Eu lembro que na época o doutor Edmilson fazia cirurgias ortopédicas. Aí não tem sala de recuperação pós-anestésica. Então, terminou o procedimento, o paciente é encaminhado para a enfermaria, lá para a clínica médica, onde os técnicos de enfermagem que estão lá vão cuidar desse paciente, né, nessas primeiras 24 horas. Agora, por exemplo, um hospital como o Euro, por exemplo, se vocês fizerem estágio lá, vocês vão ver que no centro cirúrgico, quando termina o procedimento, o paciente não vai para as enfermarias. Terminando o procedimento, o paciente vai para uma salinha que fica próximo do centro cirúrgico, ali dentro do centro cirúrgico mesmo, onde vai ficar essas primeiras 24 horas, né, com a equipe da sala de recuperação anestésica, cuidando desse paciente, diferente de hospitais, né, menores, que não tem essa sala. Aí o paciente vai lá para a enfermaria, tá? Nessas primeiras, acho que isso é assunto por pós já, tá? Então, esses aqui são os cuidados no transoperatório. Primeiro, transferir o paciente da maca, monitorar o paciente, verificar a permeabilidade do acesso venoso, tá? Por quê? Tem que verificar essa permeabilidade. Vocês já pensaram, se você começar o procedimento, tiver alguma intercorrência durante o procedimento e você vê que o acesso venoso não está funcionando, e ali durante uma emergência ali dentro do centro cirúrgico, você tem que parar para fazer um outro acesso no paciente, tá? Então, por isso que é importante verificar essa permeabilidade aqui. Então, a placa dispersiva, tá? Para evitar queimaduras, coloca na panturrilha. Posicionar o paciente na posição, anotar tudo, tá? Para depois auxiliar também na realização do relatório de enfermagem, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Dentro do transoperatório, esses aqui são os principais cuidados ali que a gente vai ter com o paciente. Depois, ele vai ser encaminhado, hospitais maiores, para a sala de recuperação pós-anestésica, e esses menores vai para a enfermaria, onde os técnicos de enfermagem vão monitorar esse paciente, tá? Nas primeiras 24 horas. Só um minutinho, gente. Pessoal, vocês conseguiram entender até aqui? Tem alguma dúvida, alguém? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Vocês ficam muito quietinhos. Então, agora, a gente vai ver os cuidados no pós-operatório, tá? A gente já viu essas classificações, né, nas outras aulas. O que é o pós-operatório, né? A gente já viu. Então, ele é dividido o imediato, as primeiras 24 horas após a cirurgia, o imediato, após as 24 horas até 7 dias, e o tardio, que é após 7 dias até a recuperação completa desse paciente.
Então, essa parte aqui a gente já viu nas outras aulas, tá? Essa recuperação, essa divisão. Agora a gente vai ver qual que é o cuidado de enfermagem no pós-imediato, mediato e tardio, tá? Por que é importante a gente saber essa classificação? Porque no imediato são as primeiras 24 horas, são as horas mais críticas. O momento que ele termina ali, saiu da cirurgia, foi lá para a enfermaria, são as horas mais críticas. Por quê? O paciente pode ter uma hemorragia, tá? Ele pode rebaixar. Então, é um cuidado de enfermagem mais próximo do paciente. O imediato é as 24 horas, após essas 24 horas mais críticas, né? Até 7 dias. E o tardio já não tem tanto risco de complicações ali imediatas, mas você tem ali os cuidados com a cirurgia, né? Que pode gerar alguns abscessos, infecções, tá? No local da cirurgia. Então, a gente vai ver quais são os cuidados de enfermagem aqui em cada um desses períodos no pós, depois que ele saiu da sala de recuperação anestésica, tá? Ou do centro cirúrgico para a clínica. Cuidados do paciente no pós-operatório. Os cuidados de enfermagem no pós-operatório são fundamentais para a completa recuperação do estado de saúde do paciente. O pós-operatório tem início logo após o término do procedimento cirúrgico e se caracteriza pela diminuição séricos do anestésico, né? Então, depois da cirurgia, vai ali diminuindo a sedação desse paciente, né? Seja ela anestesia geral, local. Então, vai se reduzindo essa anestesia. É nesse momento também que o paciente começa a sentir muita dor, né? Então, aqui, ó, bem como o retorno da dor, desconforto e retorno da consciência, tá? Se for uma anestesia geral, esse paciente não vai ter a consciência ali, né, durante o procedimento cirúrgico, tá? É uma anestesia geral. A anestesia RAC, né, ele vai conseguir, né, se manter acordado durante a cirurgia, mas não vai ter o movimento das pernas, né? E anestesia local, que é ali no local. Então, quando for diminuindo essa anestesia, quando for diminuindo esses níveis de anestesia, o paciente começa a sentir dor, desconforto, tá? É a hora que o acompanhante fica toda hora chamando a equipe de enfermagem, né? Então, neste momento, a enfermagem também vai ofertar, né? Se tiver prescrição de medicamento para dor, fazer esses medicamentos. O pós-operatório, ele é dividido em imediato, mediato e tardio. A gente já viu essas classificações, tá? No imediato, é as primeiras 24 horas após a cirurgia. Então, aqui é a fase mais crítica, tá? O momento, essas primeiras 24 horas, que ele sai do procedimento cirúrgico, ou vai para a sala de recuperação pós-anestésica, ou para a sala de enfermagem, esse momento é o mais crítico, tá? Vai requerer muitos cuidados de enfermagem, pois os pacientes estarão em fase de estabilização dos sentidos, tá? Além disso, rotineiramente costuma apresentar quadros de dor aguda nesse período, tá? Então, como eu disse, conforme a anestesia vai diminuindo, né? Esse paciente vai sentindo dor. E a enfermagem entra ali, né? Realizando as prescrições de medicamento para dor que o médico vai prescrever, tá? O médico já deixa prescrito medicamento para dor. Então, a enfermagem vai realizar esses medicamentos e promover o melhor conforto para o paciente nessa recuperação, tá? A recuperação do paciente também dependerá da complexidade da cirurgia, tá? E de um pré-operatório bem feito, tá? Então,
Essa recuperação do paciente, né, esse quadro de dor, por exemplo, vai depender do tipo de cirurgia, né, da complexidade da cirurgia, tá? Por exemplo, uma retirada de útero, né? É uma cirurgia que a mulher ela pode sangrar muito durante a cirurgia, durante a retirada do útero. Tanto que durante a realização da histerectomia, que é a retirada total do útero, só é feita se tiver bolsas de sangue, né, reservas com o sangue da paciente, né, que é solicitado antes ao hemocentro, para fazer essa cirurgia, pela complexidade da cirurgia, tá? Então, de acordo com a complexidade da cirurgia, maior será a dor, né? A recuperação, pior será a recuperação do paciente, tá? E vai depender também de um pré-operatório bem feito, né? Se ele fez todos os exames, tá? Se ele manteve o jejum, se ele fez todos os cuidados lá no pré-operatório, vai melhorar, né, essa recuperação do paciente. Os pacientes em pós-operatório imediato, que são essas primeiras 24 horas, podem ser encaminhados para unidade de terapia intensiva, que é a UTI, tá? Ou a sala de recuperação anestésica, a depender da estrutura do hospital. Então, vai depender. Se tiver, né, disponível a terapia intensiva ou a recuperação anestésica. O que acontece? Quando a gente se fala de cirurgias com anestesia geral, né, precisa-se de um anestesista para fazer essa anestesia geral, tá? Então, por exemplo, para cirurgias mais complexas, deveria ter um anestesista, né? Por exemplo, a histerectomia deveria ter um anestesista, a colicistectomia, que é a retirada da vesícula biliar, também tinha que ter anestesista. Quando é uma cirurgia complexa e vai precisar, né, de uma anestesia geral, somente o anestesista que faz. E quando a gente fala, né, de anestesia geral, para fazer esse tipo de cirurgia, precisa ter a sala de recuperação pós-anestésica. Porque um procedimento de anestesia, tá, é um procedimento, né, mais crítico, né, que traz mais risco para o paciente. Então, só ali no procedimento de anestesia geral, esse paciente pode não voltar da anestesia. Então, precisa ter essa sala de terapia intensiva ou a recuperação anestésica quando se for fazer uma cirurgia mais complexa, tá? Nesse paciente. Então, é necessário isso. Mas nem sempre é assim, tá? Após os pacientes estabilizados, poderão ser encaminhados para o setor de internação, tá? Hospitais que não têm esses setores, já encaminha logo para a internação. No pós-imediato, que vai ser depois dessas 24 horas até 7 dias, durante esse momento o paciente vai receber alta do hospital. Nesse período, os cuidados de enfermagem compreendem verificar os sinais vitais em pacientes, com especial atenção ao aumento súbito de temperatura, o que pode indicar quadro de infecção quando ele estiver internado, tá? Então, a enfermagem vai vir monitorando durante esse, né, até quando ele estiver internado, verificando, né, se há um aumento súbito de temperatura, se ele vai apresentar febre, porque pode indicar a infecção, tá, durante esse período. Promover a deambulação precoce, exercícios de tosse, respiração profunda, tá? Aqui é no caso se for submetido a uma anestesia geral. Na anestesia geral, normalmente você vai precisar intubar esse paciente, tá?
Então, quando ele recebe essa ventilação mecânica, você vai ter que adaptar, ele vai ter que ser adaptado depois, né? Então, esse exercício da tosse, essa respiração profunda é nesses casos, tá? Realizar a troca de curativo, observando o estado de cicatrização, identificando indícios ou sinais de infecção no local. A enfermagem, como que a gente faz? A gente vai ter uma aula só de curativos, tá? Só de cuidados com a ferida operatória, tá? Mas a enfermagem ali, depois dessas 24 horas, o médico vai fazer um curativo no centro cirúrgico. Esse curativo é oclusivo e compressivo, tá? Pelo risco de hemorragia. Ele é oclusivo e compressivo. Após 24 horas, tá? A gente faz a troca do curativo. Não faz antes. É só após essas 24 horas. Somente se, ao verificar o curativo no pós-imediato, você verificar que ele está sangrando muito. Aí sim, tem um risco de hemorragia, aí você faz essa troca, tá? Comunica ao médico se, né, porque corre o risco de hemorragia. Então, a gente vai realizar normalmente a troca desse curativo após as 24 horas, tá? Se estiver tudo bem, você vai verificar, né, o local durante, né, no pós-imediato, nas primeiras 24 horas. Se estiver tudo bem, você só vai fazer o curativo, a troca do curativo, depois, né, das primeiras 24 horas. Então, você vai observar o estado de cicatrização, né, indícios ou sinais de infecção no local. A gente não usa também, isso aqui é um ponto importante, já adiantando, porque a gente vai ver na aula do curativo da ferida cirúrgica, não usa álcool na ferida cirúrgica, tá? A gente só faz a asepsia com clorexidina, tá? E solução fisiológica. Só isso. Não utiliza álcool na ferida operatória, tá? Pelo risco de causar o que a gente chama de deisciência, que é a abertura dos pontos, né? Durante ali o processo de cicatrização. Então, não se usa o álcool. Um outro cuidado é administrar a dieta prescrita, que vai ser leve, composta por líquidos claros, administrar os medicamentos prescritos, observando os casos de dor aguda nessa fase, realizar o registro completo de todas as informações colhidas junto ao prontuário do mesmo. Então, fazer o relatório de enfermagem, né? Do estado geral desse paciente, se foi feita a troca de curativo, como que estava esse curativo, tá? Pessoal, vou colocar o notebook para carregar, está descarregando. Pessoal, prontinho. Então, esses aqui são os cuidados do pós-imediato, tá? Alguma dúvida, pessoal? Agora a gente... Opa, alguém? Não? Agora a gente vai ver
os cuidados do pós-operatório tardio, tá? O tardio é após esses 7 dias, né? Esse paciente vai receber alta e ele vai para casa. Mas, né, essa fase, com o início da alta hospitalar, vai até o período em que o paciente precisar de cuidados com a cirurgia. Geralmente, complicações nessa fase são mais raras, tá? No pós-tardio, os cuidados de enfermagem serão a longo prazo e demandarão cuidados específicos com a ferida cirúrgica, tá? Então, a gente vai ter uma aula sobre ferida cirúrgica, tá? Quais, né, como que a gente faz o curativo dessa ferida? Por quê? A gente vai precisar orientar o paciente, né, como que ele vai fazer esses curativos em casa. Porque ele não vai ficar até a recuperação dele, completa recuperação internada. Após a cirurgia, 2 a 3 dias ali, ele vai ter alta, às vezes até menos. Por quê? Quanto mais tempo o paciente ficar dentro do hospital, maior o paciente cirurgiado, maior o risco, por exemplo, dele contrair uma infecção. Então, ele vai ficar ali 48 horas e vai para casa, tá? Então, a gente, nessa fase aqui do tardio, a gente precisa saber quais são as orientações que a gente vai passar para esse paciente, tá? Principalmente em relação quais são os cuidados que ele vai ter que ter com a ferida cirúrgica, tá? Com ali a cicatriz, a lesão cirúrgica, a incisão cirúrgica. Então, a gente vai precisar, né? Demandarão cuidados específicos com a ferida cirúrgica e com a recuperação do paciente, tá? As complicações nessa fase aqui podem ser infecção na lesão, tá? A lesão ali, ela pode vir a apresentar uma infecção. Primeiro, né, você precisa saber ali, primeiro, ela vai apresentar uma avermelhidão no local, vai ficar mais quente. Então, você precisa saber esses sinais de infecção também, para você orientar o paciente. Que caso, né, durante esse período de alta, o paciente já está em casa, ele reparar, né, essa vermelhidão, o local, né, onde da ferida cirúrgica pode ficar mais quente, vir sair o exudato, pus. Então, você precisa orientar quais são os sinais de infecção para que esse paciente procure atendimento médico, tá? A evisceração é quando vísceras ou tecidos internos saem para fora da lesão, tá? Então, isso é uma evisceração. Saída das vísceras ou tecidos para fora, né, da lesão, pela incisão cirúrgica. A deiscinência, tá? Que é a abertura das bordas da lesão. A deiscinência aqui, um dos fatores que causa, né, a deiscência, na hora dos curativos, você utilizar álcool 70, para fazer o curativo, né? Eu sei que muitas, as mamães aí, quem já foi mamãe, orienta-se no pós-operatório, passar álcool ali no local da lesão, né, da ferida cirúrgica, mas não é indicado. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Sobre a ferida cirúrgica. Em casos de que o paciente identificar qualquer um desses quadros clínicos, é necessário que ele esteja ciente de procurar a ajuda médica o mais rápido possível, tá? Um desses casos, né, desses casos. Os principais cuidados de enfermagem para os pacientes no pós-tardio né, quais são os principais cuidados? Orientar o paciente quanto à identificação precoce dos sinais de infecção da ferida. Então, o técnico vai fazer essa orientação, o enfermeiro também. Explicar para esse paciente quais são esses sinais, né, de infecção. Porque quanto mais cedo
você entrar com antibiótico terapia, mais rápido, né, vai ser a recuperação desse paciente. Então, orientar o paciente, olha, começou a ficar vermelho o local da lesão, você colocou a mão, viu que está quente, procura atendimento médico, tá? Não deixa evoluir, por exemplo, para um purido, né, com uma lesão com pus, tá? Não deixar evoluir. Então, que ele busque atendimento logo no início. Então, a gente vai fazer essa orientação ao paciente, tá? Para que ele identifique precocemente os sinais de infecção. Orientar quanto à importância da medicação, né? Normalmente o médico vai prescrever aqui antibióticos para esse paciente e ele vai tomar em casa, né? O tratamento e o curativo, né? A gente vai orientar também como que faz, né, os curativos. Fazer o curativo demonstrando a técnica junto ao paciente, para que ele possa fazer a troca corretamente. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram aula prática de curativos? Ainda não? Alguém responde aí no áudio? Eu não entendi os dedinhos, não. Alguém responde aí, se já tiveram ou não. Alguém? Não tiveram? Na prática, na época que eu trabalhava aí, a gente tinha uma aula só sobre curativos, que a gente orientava, e vocês vão ter ainda. Como que faz os curativos? Utilizando as técnicas assépticas, tá? Os curativos você tem um jeitinho de fazer, né? Dependendo do curativo. Se é uma ferida infectada, né? Se ela já está ali com infecção, vai ter uma forma de fazer ela, então vocês vão aprender como que faz, né, esses curativos, tá? Na aula prática. Eu posso trazer na outra aula também, junto com os cuidados da ferida operatória, já trazer mais ou menos para vocês como é que fazem, né, faz o curativo da ferida operatória mesmo. Só que o da ferida operatória é uma ferida limpa, que não tem ali contaminação, né? Então, ele é mais fácil. Quando ele é uma ferida infectada, ele é mais complicado para fazer. Mas eu vou trazer na próxima aula só para demonstrar para vocês como que faz, né, esses curativos. Por quê? Quando, né, terminar ali, né, uma das orientações vai ser orientar o paciente como que faz o curativo. Fazer o curativo junto desse paciente, demonstrando a técnica ao paciente, para que ele possa fazer a troca corretamente, a troca desse curativo em casa. Porque aqui no tardio, vão ser mais orientações que a gente vai passar para esse paciente, tá? Então, dependerá da complexidade e da extensão da ferida. Orientar quanto ao retorno para a retirada dos pontos e a reavaliação da cicatrização, tá? Então, aqui ele vai ter um retorno médico, onde o médico vai avaliar esse paciente, avaliar a cicatrização, avaliar o quadro geral do paciente, tá? E a retirada de pontos, a gente orienta também. Normalmente é de 10 a 12 dias, tá? O paciente pode retirar os pontos. A gente orienta que é na atenção básica que ele faz essa retirada de pontos. Normalmente não é no hospital, tá? Isso aqui é da atenção básica. Orienta ele aonde ele vai fazer essa retirada de pontos também, tá? Então, aqui no tardio, são mais orientações que a gente vai passar para esse paciente. Deixa eu ver se tem mais. Pessoal, e a aula de hoje é isso, tá? Na próxima aula, a gente vai ver
esses cuidados com a ferida operatória. E aí eu trago para vocês como que faz os curativos, tá bom? Quais são os tipos de curativo? Vai ter na próxima aula também, né, os tipos de ferida, uma ferida infectada, contaminada, tá? Então, na próxima aula a gente vê isso. Amanhã é 11, né? Amanhã eu posto a atividade para vocês, tá? Atividade 3. Aí eu vejo até quando vai ficar disponível, tá? Mas eu vou avisar. A atividade 2 vai ficar disponível até amanhã, então não esqueçam de fazer, tá? E é isso, gente. Boa noite, tá? Bom descanso para vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Andréia.